Como cristãos, é de extrema importância que nos esforcemos para garantir que não quebremos o coração do Espírito Santo. Devemos entender que o Espírito Santo não é uma mera força ou influência, uma pessoa, parte do Deus Trino, que pode ser satisfeita e entristecida por nossas ações, atitudes e escolhas. Assim como procuramos construir relacionamentos significativos com nossos companheiros seres humanos, nosso relacionamento com o Espírito Santo requer o mesmo nível de cuidado e consideração. A Bíblia afirma a personalidade do Espírito Santo através de várias passagens que se referem a ele como ele, não ele. João 14, versículos de 6 a 7. E eu pedirei ao Pai, e ele vos dará outro advogado para vos ajudar e estar convosco. Para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode aceitá-lo, porque não o vê nem conhece-o. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Aqui o Espírito Santo é referido como o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade é o Espírito da Verdade, como o advogado ou ajudador, enfatizando sua natureza pessoal. Quando reconhecemos o Santo Espírito como pessoa, reconhecemos a profundidade de seu envolvimento em nossas vidas. O Espírito Santo habita dentro dos crentes, guiando-nos, convencendo-nos do pecado e capacitando-nos a viver de acordo à vontade de Deus. Ele é nosso companheiro constante e devemos estar atentos à sua presença e sensibilidade, à sua liderança. Assim como apreciamos o amor e a afeição de nossos amigos íntimos e família, devemos valorizar também a comunhão do Espírito Santo. Efésios 4, versículo 30 nos adverte: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Enlutar o Espírito Santo refere-se a ações ou atitudes que o desagradam, tais como impenitente, pecado, abrigando amargura, negligenciando oração e adoração, e deixando de buscar sua orientação em nossas vidas. Em vez disso, somos chamados a cultivar um relacionamento que honra, agrada ao Espírito Santo. Devemos também valorizar a comunhão do Espírito Santo. Meus irmãos e irmãs, uma coisa é certa, precisamos do Espírito Santo. Precisamos dele mais do que precisamos saber e mais do que podemos até entender. Somente na eternidade compreendemos a verdadeira extensão em que o Espírito Santo tem estado lá por nós. Só estou sendo honesto. Há coisas que você tem ido através, disso teria matado você se não fosse pelo Espírito Santo. Há momentos em que você ter desistido se não fosse pelo Espírito Santo. Há tempestades que você passou por isso destruiu outras pessoas. Há momentos em que você desistiu se não fosse pelo Espírito Santo. Há uma vezes você desistiu se não fosse pelo Espírito Santo. Há momentos em que você desistiu se era bom demais para ser fiel a você. Mas porque você tinha o Espírito Santo, você ainda está de pé. A dor que você suportou que você não teria sido capaz de suportar se não fosse pelo Consolador. Por favor, por apenas um momento, olhe para trás em sua vida e veja o que você superou. Quando você olhar para trás sobre sua vida, você verá que não era seu próprio poder, mas o Espírito Santo que lhe deu a força que você precisava para continuar. É no seu melhor interesse e no meu melhor interesse não entristecê-lo. Não o apagues. Não o chateie, precisamos dele todos os dias. Precisamos de andar com ele. Então, quais são os pecados que afetam nossa caminhada com o Espírito Santo? Quais são as 5 coisas que quebram o coração do Espírito Santo? 1. Pecados sexuais. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6, versículo 16, Ou não sabeis que aquele que se une a uma prostituta é um só corpo com ela? Pois como se diz, os dois serão uma só carne. Se alguém dorme com outra pessoa com quem não é casado ou comete imoralidade sexual com alguém, tornam-se um só. Muitos de nós não sabem o que isso significa. Quando te tornas um com a pessoa com quem cometes imoralidade sexual, ocorre uma união, uma proximidade que transcende este mundo natural em que vivemos. Uma ligação acontece que nós, como humanos, não compreendemos ou alcançamos totalmente. Isso entristece o Espírito Santo, porque tu és o seu templo. E visto que o teu corpo é o templo do Espírito Santo, há certas coisas em que simplesmente não podes envolver-te. E isso é inegociável como cristão. Você não pode se envolver em fornicação. Você não pode se envolver em adultério. Há apenas uma maneira de o sexo ser consumado, e isso é entre um homem e uma mulher em um casamento comprometido. Qualquer coisa fora desse contexto específico entristece o Espírito Santo. Seu corpo é um templo. 1 Coríntios 6, versículo 19. O quê?
Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? O templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmos. Você não pode se envolver em fornicação. Você não pode se envolver em adultério. Você não pode se envolver em imoralidade sexual. 1 Coríntios 12, versículo 12. Pois assim como o corpo é um e tem muitos membros, mas todos os seus muitos membros formam um só corpo, assim também é com Cristo. Como então podemos estar unidos a Cristo e unidos ao pecado ao mesmo tempo? Na época dos coríntios, as pessoas daquela época não viam problema em visitar o templo das prostitutas e cometer fornicação e adultério. Isso não é diferente em nossos dias. As pessoas acreditam que podem cometer fornicação e adultério e ainda ter um relacionamento saudável com o Espírito Santo. Meus amigos, não funciona assim. Você está se enganando. Como espera andar no Espírito? No entanto, toda a sua vida é construída para satisfazer os desejos pecaminosos da sua carne. Você está entristecendo o Espírito Santo. A verdade é que Jesus Cristo nos comprou crentes com um preço, como vemos em 1 Coríntios 6, versículo 20. Fostes comprados por bom preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seus corpos, porque fomos comprados com um preço, devemos glorificar a Deus com nossos corpos. Fugir da imoralidade sexual. Não fique perto dela. É um incêndio descontrolado com o qual nunca se deve brincar, pois se espalha e consome tudo em seu caminho. Se permitires isso em ti, se espalhará e te consumirá. Não podes andar com o Espírito Santo se estiveres cheio de pecado sexual. Para fazê-lo, precisas purificar-te, arrependendo-te de todos os pecados. Outra forma pela qual a imoralidade sexual prejudica tua caminhada com o Espírito Santo é através da culpa ou vergonha. Você já reparou que depois de cometer imoralidade sexual, se ele pode estar assistindo coisas indecentes na internet, ou masturbação, ou fornicação, ou adultério, você não sente vontade de comungar com Deus? Não te apetece rezar? Você se sente como se estivesse andando com o Espírito Santo e cometendo vários pecados. Você se sente como se você fosse sujo ou indigno. Você acha difícil orar, e esse é um dos efeitos colaterais deste pecado. Para andar com o Espírito Santo, você precisa viver uma vida de oração, mas esses pecados farão com que você se sente culpado ao ponto de não querer orar. Encorajo-vos, mesmo que tenham cometido estes pecados, para orar a Deus e pedir perdão. A Bíblia não diz que um dia precisa passar depois, cometendo um pecado, e então você ora. A Bíblia não diz que uma semana deve passar antes de você orar. Ore agora, peça perdão e não peques mais. Vá e não peque mais. 2. Mentir. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Isso então me leva ao entendimento de que mentir é contra a natureza do Espírito Santo. De quem é a natureza de mentir? João 8, versículos 44 e 45. Vocês são de seu pai, o diabo, e as concupiscências de teu pai você vai fazer. Ele foi um assassino desde o início, e não se detenham na verdade, porque não há a verdade na verdade. João 8, versículos 44 e 45. Vocês são de seu pai, o diabo, e as concupiscências de teu pai você vai fazer. Ele foi um assassino desde o início, e não se detenham na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala uma mentira, ele fala de sua própria, pois ele é um mentiroso e o pai do mesmo. E porque te digo a verdade, não me acredites. Mentir entristece o Espírito Santo por várias razões, principalmente porque o Santo, a própria natureza do Espírito, é o Espírito da verdade. Em João 14, versículo 17, Jesus se referiu ao Santo Espírito como o Espírito da verdade, enfatizando seu papel em revelar e defender a verdade de Deus. Quando mentimos, vamos contra a verdade. 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 Nós vamos contra este atributo divino e nos envolvemos em engano que se opõe diretamente ao caráter do Espírito Santo. Como cristãos, somos chamados a caminhar na verdade e honestidade, refletindo a integridade de Deus. Mentir não só prejudica o nosso relacionamento com Deus, mas também dificulta o trabalho do Espírito em nossas vidas. A presença do Espírito dentro de nós nos convence do pecado e nos guia, justiça. Quando mentimos, apagamos a sua liderança e criamos uma barreira entre nós e a vontade de Deus. Verdade. Como filhos de Deus, quando mentimos, entristece o Espírito Santo, porque mancha a imagem de nossa Pai Celestial. Deus é um Deus de verdade e justiça.
e como seus filhos somos chamados a ser imitadores dele. Efésios 5, versículo 1 nos encoraja: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Mentir contradiz esse chamado, fazendo com que o Espírito Santo seja entristecido quando nos envolvemos em comportamento que é contrário à nossa identidade como filhos de Deus. Nosso propósito é andar em verdade e honestidade. Quando mentimos, vamos contra a verdade e a honestidade. Quando agimos desonestamente, impedimos a obra do Espírito Santo em moldar-nos à semelhança de Cristo, impedindo seu poder santificador em nossas vidas. Portanto, como cristãos, é vital que sejam retos, andando na verdade e refletindo o Espírito da verdade dentro de nós, trazendo glória a Deus e honrando o papel do Espírito Santo em nossas vidas. Como um crente que deseja um saudável relacionamento com o Espírito Santo, somos chamados a andar na verdade e honestidade. Quando mentimos, somos chamados a andar na verdade e honestidade. Portanto, como cristãos, é vital ser íntegros, andando na verdade e honestidade. Para honrar o Espírito da verdade dentro de nós, devemos viver uma vida de integridade e autenticidade. Isso significa deixar de lado todo engano e abraçar uma vida de santidade e honestidade diante de Deus e dos outros. Viver uma vida de pecados ocultos não apenas entristece o Espírito Santo, mas também impede o seu trabalho transformador em nossas vidas. Em vez de sufocar sua liderança com desonestidade, devemos buscar fervorosamente alinhar nossas vidas com a verdade de Deus e permitir que o Espírito Santo ilumine nossos corações e nos guie para a justiça. Ao fazer isso, nos tornamos verdadeiros imitadores de nosso Pai Celestial, refletindo seu caráter e glorificando-o em todos os aspectos de nossas vidas. Como crentes, nosso compromisso de andar na verdade é um testemunho do poder e da presença do Espírito Santo dentro de nós, à medida que ele continua a santificar e moldar-nos em vasos de honra e integridade. 3. Pecado impenitente. O pecado impenitente entristece o Espírito Santo, porque demonstra falta de contrição e recusa em se afastar do erro. O papel do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, João 16, versículo 8, nos aproximando do padrão de santidade de Deus. No entanto, quando nos apegamos persistentemente ao pecado, sem um arrependimento genuíno, sufocamos a obra do Espírito em nossos corações. Essa resistência cria uma barreira entre nós e Deus, prejudicando a intimidade de nosso relacionamento com Ele. Como o Espírito de Deus deseja nos guiar para a justiça, o pecado impenitente perturba este processo transformador, sufocando o crescimento e santificação que Ele pretende para nós. A Bíblia de fato nos encoraja a lidar com o pecado de forma implacável. Em Mateus 5, versículo 30, Jesus nos admoesta a tomar medidas drásticas para remover qualquer coisa que nos faça pecar, dizendo: "E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança fora." Embora seja uma metáfora extrema, ela destaca a seriedade com que devemos lidar com o pecado em nossas vidas. O arrependimento envolve reconhecer nossa pecaminosidade, confessar nossos erros a Deus e buscar sinceramente perdão e transformação. É uma volta sincera do pecado e voltar-se para Deus. Ao lidar com o pecado de forma implacável, demonstramos nosso compromisso em seguir a Cristo e honrar a obra do Espírito Santo. Esta é uma metáfora séria. Sabemos que a idolatria é um ato de adoração a ídolos, mas a idolatria não se limita a se curvar a um ídolo ou a um objeto esculpido. Tem a ver com o que você eleva em seu coração. Qualquer coisa que você priorize acima de Deus ou de sua vontade se torna seu ídolo. Um ídolo pode ser algo ou alguém de quem você tire inspiração, uma força orientadora em sua vida. Por exemplo, se você é cristão, mentores às vezes são chamados de ídolos por seus seguidores, que buscam orientação e inspiração neles. Se você exaltar esses indivíduos acima de Deus, cai na idolatria, um problema prevalente nas igrejas em todo o mundo. Infelizmente, em alguns casos, os próprios pastores se tornaram ídolos, ocupando o lugar de Deus nos corações de seus fiéis. Tais igrejas afastaram o Espírito Santo, pois ele não habita onde o homem é o centro. O cerne do cristianismo é Cristo, não qualquer ser humano. Todo verdadeiro pastor concordaria que não devem ser idolatrados ou adorados. Amem e cuidem deles, orem por eles, mas reservem a adoração somente para Deus. Além disso, há cristãos que erroneamente acreditam que é inofensivo consultar feiticeiros, adivinhos. Na verdade, isso alinha a pessoa diretamente com o caminho do diabo.
Estes adivinhos oferecer garantias tentadoras e gradualmente corroer a confiança em Deus, tornando os indivíduos idólatras. O diabo persistentemente tenta desviar as pessoas, especialmente os cristãos, do caminho certo, visando superá-los. Como alguém pode esperar ser guiado pelo Espírito Santo ao mesmo tempo em que busca a orientação de uma cartomante? Buscar tais práticas contradiz a fé cristã, afetando a relação da pessoa com o Espírito Santo. É hora de desmontar cada ídolo e altar em seu coração que não é de Deus, para permanecer alerta e vigilante. Equipe-se com a verdade de Deus e fique bem acordado. Se você é um cristão, você não deve ser um cristão. Você não deveria ser um despertar contra o fascínio da idolatria. Em conclusão, como cristãos, somos chamados a manter uma relação profunda e significativa com o Espírito Santo, reconhecendo-o como pessoa com sentimentos que podem ser tanto satisfeitos quanto entristecidos. Entendendo seu papel como o Espírito da Verdade, devemos nos esforçar para andar com honestidade e integridade, evitando mentiras e enganos que impediria sua obra em nossas vidas. O arrependimento é uma barreira entre nós e Deus, frustrando o processo transformador do Santo Espírito pretende para nós. Assim, devemos lidar impiedosamente com o pecado e genuinamente arrepender-nos, honre nosso compromisso de seguir a Cristo. Além disso, devemos nos precaver contra a idolatria, garantir que elevemos Deus acima de tudo em nossos corações e resistimos a buscar orientação ou inspiração de alguém ou alguma coisa que possa nos distrair dele. Em última análise, alimentando um relacionamento saudável com o Espírito Santo requer autoexame contínuo e um desejo de alinhar nossas vidas com a verdade de Deus. Devemos ser vigilantes em evitar pecados sexuais, mentiras e impenitência. Comportamentos que entristeceriam o Espírito Santo e prejudicariam nossa comunhão com Deus. Ao abraçar a verdade, honestidade e um coração sincero de arrependimento, honramos o papel do Espírito em convencer, guiando e moldando-nos em indivíduos semelhantes a Cristo. À medida que procuramos caminhar na luz da verdade e evitar todas as formas de idolatria, abrimos-nos ao poder santificador do Santo Espírito. Permitir que ele nos conduza a um relacionamento mais profundo e significativo com Deus.